Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias. Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Enquanto você procura, eu quero aqui externar meu agradecimento a Deus por mais essa oportunidade que nos é concedida de estar mais uma vez com os irmãos, podendo assim compartilhar a palavra de Deus. O tema proposto para nós nessa noite é um tema bem propício para os tempos que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre cansaço espiritual. Marcos 4, versículo 35. Vamos ler a palavra que diz dessa forma. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu ao vento, disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Só até aí. Curva a sua cabeça novamente. Oremos dessa feita pedindo a orientação do Espírito Santo. Senhor, queremos te agradecer por tão honrosa oportunidade de estarmos diante de Ti, dos Teus atos, da Tua presença, e poder entregar a Ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Já temos ouvido o Senhor falar conosco por intermédio das canções, mas queremos pedir que o Senhor continue nos falando nessa noite agora, por intermédio da Tua santa palavra. Nos ensina, nos edifica, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando o Senhor. Amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, que fala dessa ocasião em que o Senhor Jesus chama os seus discípulos para atravessarem para o outro lado do mar, para atravessarem para outra margem. Eles então adentram o mar, mas só que no meio do caminho uma tempestade veio de forma violenta contra aquele barco. Esse versículo aqui, o versículo de número 37, nos deixa entender. Nós entendemos que os discípulos estavam lutando com todas as suas forças contra aquela horrível tempestade. O versículo diz: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eles lutaram com todas as suas forças. E aqui nós percebemos que houve uma exaustão, um cansaço nos discípulos,
gerado por esse combate a essa tempestade. O combate à tempestade foi tão grande que eles estavam exaustos de tanto lutarem contra ela. Assim acontece com as nossas vidas. Nós estamos enfrentando as tempestades constantemente. E nós entendemos que essas batalhas constantes, essas tempestades constantes que vêm na nossa vida, elas não produzem só um cansaço físico, como aquele que aconteceu nos discípulos. Mas além do cansaço físico que produz no nosso corpo, produz também um cansaço espiritual. Além do corpo, há também o cansaço espiritual. Preste atenção. Mas o que é que gera um cansaço espiritual na vida do crente? O que é que faz com que o crente se sinta cansado espiritualmente falando? Primeiro, as tribulações. Tribulação na Bíblia significa aflição, opressão, angústia, sofrimento, perseguição. Nós, como cristãos, vamos lutar diariamente contra o mundo. A nossa luta contra o mundo não é uma luta vez ou outra. A nossa luta contra o mundo não é uma luta uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. A nossa luta contra o mundo é uma luta diária. Nós vamos lutar diariamente, a cada fração de segundo, enquanto nós vivermos na terra, a nossa luta contra o mundo será constante. O que é lutar contra o mundo? Lutar contra essa sociedade que está corrompida, contra os valores que norteiam a igreja, que norteiam a família, que estão corrompidos, contra as ideologias que estão vindo constantemente. Isso é lutar contra o mundo. E mais, essa luta não é só contra o mundo, a nossa luta diária, essa opressão diária, conforme diz a tribulação, é a luta também constante contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas. O diabo, ele é perito em ter paciência. O diabo te conhece muito bem. E mais, ele conhece mais do que você se conhece. Portanto, essa luta que nós temos contra ele é diária. Nós vamos lutar contra o diabo diariamente. Essa opressão que a sociedade nos impõe, que o mundo nos impõe, que o diabo vem sobre nós é tão grande, é grande. Nós, como cristãos, vamos também sofrer perseguições por causa da nossa fé. Antigamente, a perseguição ao cristão era dentro dos coliseus. Mas a perseguição que nós sofremos hoje por conta da fé é uma perseguição moral. No mundo em que nós vivemos, ou você dança conforme a música, ou você nada contra a maré. Você vai ser perseguido por causa da sua fé no lugar aonde você vive, no bairro aonde você vive, na escola que você estuda, na faculdade que você estuda. Qual é o tipo de comportamento que você tem diante desses lugares? Porque se você for um cristão de verdade, você vai ser perseguido. Porque as pessoas vão tentar te levar para o mau caminho. E se você for aquele cristão, aquele crente que gosta de fazer as coisas que o mundo faz,
Mesmo assim você vai ser perseguido, porque você vai ser taxado de crentezinho. Você viu o crentezinho? Você viu? Diz que é crente, olha o que ele está fazendo. Nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé, porque o crente ele é diferente. O crente, o cristão, ele não anda conforme o mundo anda. Ele não fala como o mundo fala. Ele não se veste como o mundo se veste. Ele não frequenta os mesmos lugares que o mundo frequenta. Ele é diferente. Por conta disso, nós vamos ser perseguidos diariamente por causa da nossa fé. Essa luta vai ser constante, vai ser diária. Vai ser uma luta constante. Observe, um exército quando luta em uma batalha, e quando essa luta demora muito tempo, muitos anos, a tendência é que os soldados fiquem cansados. Os soldados vão se cansar porque a batalha está durando, está demorando. Assim, o exército vai parar de atacar e vai se manter na retaguarda, na defesa. O inimigo desse exército vai perceber que ele está cansado. Vai perceber que os soldados estão cansados, porque pararam de lutar. É nesse momento que o inimigo vai continuar atacando, até que as brechas comecem a se formar. Assim acontece conosco. Devido a essa nossa luta diária, há uma fadiga, há um cansaço espiritual, há uma pressão psicológica muito grande. Eu tenho que viver todos os dias dizendo não para o pecado, dizendo não para as paixões, dizendo não para todas essas coisas. Então há um cansaço, e o inimigo vai continuar atacando, até que as brechas comecem a aparecer na minha vida. Foi assim que aconteceu com Elias, lembra? Elias foi aquele profeta que fez cair fogo do céu. Não é verdade? Foi aquele homem que desafiou 400 profetas de Baal. E Deus fez um milagre exuberante, extraordinário na frente de todos. Mas quando ele foi desafiado por Jezabel, Jezabel pediu a sua morte, Jezabel o ameaçou de morte. O que Elias fez quando foi perseguido? Correu. Se escondeu, deitou debaixo de um pé de árvore e disse: Senhor, eu quero a morte. Elias estava cansado. Houve uma fadiga. Segundo, o que gera o cansaço espiritual na vida do crente? As tentações. As tentações, elas geram cansaço espiritual na vida do crente. Primeiro de tudo, você precisa entender que Deus, Ele não tenta ninguém. Deus não tenta a ninguém. É o que a palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus não tenta ninguém. Segundo, a tentação. O que é a tentação? Ela é o resultado da minha própria cobiça. A tentação é o resultado do meu próprio corpo, que é feito de carne. Esse corpo carnal que nós vivemos, que nós habitamos, é um corpo que deseja as coisas que são contra a palavra de Deus. Esse corpo deseja o que? O pecado. Esse corpo deseja o fruto proibido. Esse corpo deseja os prazeres, as paixões. A nossa luta vai ser constante contra o nosso velho homem, sabe? Aquele velho homem que era antes de você vir a Cristo. Ele está dentro de você. E a nossa luta contra o velho homem é constante. A carne vai pedir essas coisas.
A carne vai querer fazer as coisas. A carne vai falar que nós precisamos dessas coisas. A tentação vai vir constantemente diante de nós. A nossa própria cobiça vai vir diante de nós, dizendo para nós o quê? As coisas que são inverdades. Vai dizer para nós que a pornografia não é pecado. Vai dizer para nós que o sexo antes do casamento não é pecado. Vai dizer para nós o quê? Que você tem que se prostituir, que você pode então viver a vida de promiscuidade, de sensualidade. Vai dizer para nós que essas coisas são boas. É uma luta constante, irmão. Todos os dias o crente tem que dizer não. Eu não aceito. Não, eu não quero. Não, eu rejeito. O pecado ele é como um cartão de crédito, sabe? Você usa. Mas uma hora chega a fatura para você pagar. O pecado aos nossos olhos parece que é bom, que é agradável, é um deleite. É um deleite. Mas ele gera morte. Nós vamos lutar todos os dias contra as tentações que vêm sobre a nossa vida. Elas vão vir todos os dias. Irmãos, entendam uma coisa: o diabo, ele sabe aonde agir. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele não vai investir em coisas que sabe que você é forte. Ele vai investir em coisas que ele sabe onde está o teu ponto fraco. Ele vai esperar o momento certo, a hora certa de agir, porque as lutas são tão grandes, as perseguições são tão grandes, que assim nós começamos o quê? A perder o ritmo. É nesse momento que ele age, colocando as tentações diante de nós, os pratos diante de nós. Nós vamos lutar todos os dias contra as tentações. Terceiro, o que gera o cansaço espiritual na vida do crente? As provações. A tentação é o resultado da minha própria cobiça, mas a provação é Deus que impõe a seus servos. O que é a provação? A provação são momentos difíceis que nós passamos, aonde Deus testa a nossa fé. O exemplo claro disso é Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, vai lá e sacrifica ele. Foi um teste de fé. Foi uma provação, porque afinal de contas era o filho amado, aquilo que ele mais desejava era ter um herdeiro. E de repente Deus pede o próprio filho. Deus estava testando Abraão. Segundo exemplo, Jó. Quem aqui era capaz de suportar o que Jó passou, meus irmãos? De perder toda a sua fortuna em uma fração de segundo e mais. O que foi mais difícil foi perder a sua família, os seus 10 filhos. 10 filhos. A provação é um teste de Deus. É onde Deus testa a nossa fé. Mas para que serve a provação? Qual é o sentido de existir a provação? A provação serve para nos moldar ao caráter de Cristo. Quanto mais provados somos, mais moldados seremos ao caráter de Cristo, mais transformados à imagem de Cristo. Você se parecerá com Cristo, andará como Cristo, falará como Cristo. Esse é o objetivo da provação. Irmãos, nós entendemos aqui, é o texto que nós lemos, os discípulos estavam sendo provados por Deus.
De quem que eu estou falando aqui? Dos discípulos, aqueles que andavam próximos, íntimos com Jesus. A multidão seguia Jesus, mas não estava no rol íntimo de Jesus. Eram os discípulos que eram próximos, que comiam, que dormiam, que ouviam pessoalmente a sua pregação. Esses discípulos que o Senhor amava estavam sendo provados com a tempestade. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que ninguém é queridinho de papai. Tem gente que pensa que por ter um nível elevado, entre aspas, de santidade, por jejuar, se consagrar, por buscar, por ler a Bíblia 2 vezes por ano, ele está imune da provação. Ninguém está imune da provação. Todos nós somos provados. Somos provados. Por isso, às vezes, por nós passarmos por provações, tentações, tribulações, aflições, nos deixa exausto. Irmãos, essa briga, essa luta, essa batalha contra a tribulação, contra a tentação, ser provado por Deus, lutar contra a opressão do mal, contra a aflição, contra as doenças, as patologias que tem nesse mundo. Essa luta é constante, é todos os dias, todos os dias, todos os dias. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É uma batalha sangrenta todos os dias. E quando a gente enfrenta tudo isso, é comum que algumas pessoas comecem a se questionar: será que não é melhor eu desistir? Porque lá no mundo eu não passava por nada disso. Porque lá no mundo não era desse jeito. É verdade, é fato. Se você desistir hoje, tudo isso acaba. Não vai ter que lutar mais contra o pecado. Não vai ter que lutar mais contra a tentação. Não vai ter mais que ser provado por Deus. Não vai ter que prestar satisfação para a igreja nenhuma. Não vai ter mais nada disso. Se desistir hoje, tudo isso acaba. Mas você não poderá herdar a coroa da vida. Se você desistir, você está livre dessa batalha. Mas você não vai herdar a salvação de Deus. Não. Nós perdemos a coroa da vida. Preste atenção, quando os discípulos estavam lutando exaustos contra a tempestade, o que diz aqui? No versículo 38, depois de tanto lutarem, Jesus estava na popa dormindo. Eles chegaram até Jesus e disseram: mestre, não te importa que nós pereçamos? Olha a pergunta que os discípulos fizeram: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Irmãos, essas lutas aqui, essa batalha, não é Deus que tem que passar por nós. Não é o meu irmão que tem que passar. Sou eu que tenho que enfrentar. É eu que tenho que travar diariamente. E às vezes nós questionamos Deus: mas será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não enxerga o que eu estou passando? Essa pergunta foram os discípulos que fizeram para Jesus. Senhor, o Senhor não está vendo? Jesus se levantou, acalmou a tempestade, houve grande bonança. Aí Jesus olha para os discípulos e faz a segunda pergunta: cadê a vossa fé? Versículo 40. Então disse Jesus: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Cadê a vossa fé? Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque a tempestade, a violência da tempestade, a provação, a luta diária, às vezes ofusca a minha fé. Às vezes me faz ficar sem fé. Eu luto na minha força do meu braço, e quando eu vejo que eu não consigo, eu não tenho fé que Deus pode fazer algo por mim. Eu simplesmente fico ofuscado.
E Jesus pergunta: cadê a vossa fé? Isso acontece, sabe por quê? Porque os nossos olhos estão focados na tempestade. Lembra do episódio em que Pedro estava no barco e Jesus vinha andando sobre o mar? Pedro disse: se for o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Pedro começou a andar sobre a água, mas Pedro começou a se distrair com o tamanho da tempestade. E Pedro começou a afundar. Às vezes nós estamos assim, de olho na tempestade. Isso causa esse cansaço espiritual. Talvez você esteja assim nessa noite, pensando em desistir, pensando em parar, porque essa luta é constante, essa pressão é constante, é uma sequência de regras que eu tenho que obedecer, é uma sequência de não pode que eu tenho que observar, é tanta coisa que eu tenho que fazer todos os dias que eu estou cansado, eu quero voltar, eu quero retroceder, olhar para trás. E muitos fazem isso e nunca mais retornam. Talvez você se sinta cansado espiritualmente nessa noite. Mas para nós encerrarmos, a pergunta é: como eu posso vencer o cansaço espiritual? Eu estou cansado de tanto lutar, eu estou sem força, eu não consigo mais nem orar. A minha oração, ela é aquela oração decorada. Eu chego na igreja, eu falo a mesma coisa, eu vou para casa, eu falo a mesma coisa. Oração decorada. Eu venho na igreja, eu canto e eu não sinto nada. Não tenho uma alegria de vir no culto, é a mesma coisa, estou cansado. Não tenho força para lutar, não tenho força para lutar contra o pecado de estimação. Eu faço a mesma coisa todos os dias. Eu sei que eu estou errado, mas eu estou sem força. Como que eu posso vencer o cansaço espiritual? A resposta está no versículo 38 que nós lemos. Vamos ler. Jesus estava na popa dormindo e eles o despertaram. Sabe o que isso quer dizer? Diante de toda aquela adversidade, aquela tempestade tamanha, tremenda, os discípulos olharam para Jesus como a única esperança de salvação. Os discípulos olharam para Cristo. Como que eu posso vencer o cansaço espiritual? Tirar o olho da adversidade e olhar para Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu posso vencer o cansaço espiritual como? Quando eu olho para Jesus, quando a minha mente está focada no reino, quando a minha mente está focada no reino celestial, na mansão que virá, no reino que virá, está focada em Deus, não no mundo, não nas coisas, está focada em Cristo. Eu posso vencer este cansaço. Olhe hoje, irmãos, para Cristo. Ele que pode te fortalecer. Quando ele subiu, ele disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei para vocês outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas, estará convosco todos os dias. Olhe para Cristo, busque o Espírito Santo, que você vai vencer todo este cansaço espiritual. Glória a Deus, glória, aleluia. Você vai vencer. Ele que nos faz vencer este cansaço, é Jesus.